Porque o problema, às vezes, da igreja é que ela quer o pregador pronto no púlpito. Isso. Entendeu? Mas só que para um pregador ficar, aspas, pronto, porque ele nunca vai estar 100% pronto, sempre tem alguma coisa a se ajustar, mas para que ele fique ali numa condição agradável à igreja, isso dura tempo. Isso dura tempo. Tem um processo. Tem um processo. Não é algo como o Google, que você aperta o botão e sai. Fica pronto. Né? Você começa pregando uma mensagem curta, de 5, 10 minutos, depois você vai aumentando o tempo, você vai crescendo no conhecimento, vai mergulhando ali na oração, até que você consiga estar pregando 1 hora. Depois você vai passar pelo período dos cultos mais simples, simples no sentido de não ser programações como o congresso de vocês, você pregar no culto de mocidade, você pregar no culto de missões, você pregar no culto de rua, né? Porque minha escola, na verdade, foi na rua. Quando eu comecei a ter esse desejo, eu ia para os cultos ao ar livre, que tinha muito João Pessoa, e aqueles cultos geralmente tinha a dona da casa, o dono da casa, a família, o dirigente, o vice, algumas poucas pessoas, e eu estava lá. Olha aí, E como tinha pouca pessoa, a oportunidade De aprendizado, né? E eu era sempre o primeiro, né? Porque eu era o jovem, tinha o diácono, tinha um presbítero lá. E eu comecei ali, pregando 5, 10 minutos, e eu me apaixonei pela rua. Hoje eu costumo dizer que eu prego nas igrejas, mas eu gosto da rua, eu gosto das cruzadas evangelísticas, eu gosto de estar no meio do povo. E prego do mesmo jeito, irmão. Como tu estivesse pregando no Congresso Talmadinho. Eu estou no lugar do mesmo jeito. Então, eu comecei assim, né? E depois eu comecei nos púlpitos. Aí foi que eu senti o meu primeiro baque, porque eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive na minha congregação, estava todo mundo na expectativa, porque eu era o menino do jogral. O menino que ia pro jogral, fazia, se destacava, e aqui eu quero parabenizar o Madipa pelo jogral. Que jogral extraordinário, irmão. Que jogral. Eu retornei, viu? Eu retornei a minha juventude aos congressos lá da minha congregação. Parabéns, um abraço, Arthur. Arthur faz parte da equipe do jogral. Arthur, Deus te abençoe, viu? Toda a equipe ficou top. Então, eu recebi a minha primeira oportunidade. Só que eu na minha infantilidade, eu tentei fazer algumas coisas lá, e eu me lembro que com 5 minutos de mensagem, o dirigente do culto que estava atrás, né, ele pegou e falou assim, ó, desce que tá tomando o tempo das outras pessoas. Não, só tinha 5 minutos da minha primeira mensagem pregando na minha igreja. Meu Deus. E assim, eu sou um pregador que, assim, eu gosto de construir uma ideia, né, eu fazer uma introdução, tal, explicar o texto, isso aí desde da época de escola dominical, que eu aprendi muito a fazer dessa forma. Aí eu olhei assim, fiquei meio perturbado, aí aquela coisa, eu fui pregando. Aí eu estava pregando sobre Jeremias 18. Aí tinha um vaso, rapaz, na frente assim, sabe, no subpúlpito, sempre tem aquela mesinha, né? Que o pastor Zé Carlos disse que não pode mexer. A mesinha tinha um vaso lá e tinha umas flores. Aí eu fui lá de tarde, deixei as flores de um jeito que podia tirar. E ia fazer uma ilustração, rapaz. Isso aqui eu dou um exemplo para quem está começando. Não faça isso. Prega um feijão com arroz, tá bom demais, diga que Jesus sabe, tá resolvido. Aí eu queria fazer uma ilustração, né? Aí eu chamei o dirigente do culto, né? Na época, eu disse, você pode segurar o vaso? Aí ele disse assim, mas não é para jogar no chão, não. Né? Eu disse, não, é só para fazer uma ilustração, tá? E eu consegui, eu fiz ali a ilustração com aquele constrangimento. E no final, rapaz, com 10 minutos, acho que uns 15 minutos, eu ainda levei até 15, eu disse, eu posso orar pelo povo? Eu disse, meu Deus do céu. Aí o rapaz que mandou, que disse que eu descesse, que estava tomando o tempo dos outros, ele disse assim, não precisa, o ministério vai orar. Aí eu desci ali, muito frustrado, né? Que a gente cria uma expectativa, a gente ora, eu sabia que eu iria pregar aquela noite, e eu desci muito frustrado. Mas aí Deus tomou um instrumento na hora do louvor, e ele chegou para mim, profetizou, e eu me lembro das palavras. Ele disse assim, o que eu tenho com a tua vida, homem nenhum vai parar. Então continua pregando, que eu vou te usar. Amém. Então aquilo entrou no meu coração, apesar da frustração ter acontecido, né? Aquilo entrou no meu coração e eu fui corrigindo os erros, né? Corrigindo. E hoje eu estou aqui no Congresso da Madipa. Quem diria? Que experiência, né? Que experiência é essa? Quem diria?